Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um E Agora José. Dessa vez você vai notar, vai ser diferente. Ao invés de eu receber uma pergunta e respondê-la, eu vou aproveitar a conversa última que tivemos com o Marcelo Prado, que estava na condição de, puxa, eu estou desempregado e começo a receber ajuda, e muitas vezes essa ajuda não é a que eu preciso. Então, em função disso, eu achei que poderia ser interessante eu compartilhar com vocês algumas ideias em relação a, nossa, eu estou do outro lado, eu sou quem está perto ou fui procurado por um amigo ou um familiar que está nessa situação, e isso me provocou sensações e sentimentos diferentes, paradoxais às vezes. Eu quero ajudar, eu estou solidário, mas eu não sei, porque eu nunca vivi uma situação como essa, por exemplo, não sei como. E isso é normal, quando a gente está diante de uma situação nova, ou que nos é assustadora, amedrontadora, a gente às vezes se distancia, não por falta de solidariedade, mas exatamente pelo temor de, sabe aquela história de se eu não sei ajudar, é melhor não atrapalhar. Então, eu deixei de explorar e trazer alguns pontos que eu considero importantes sobre no que e como se pode ajudar alguém que está sem emprego. Muito bem. Para começar, não tentar minimizar o problema, a dor e os sentimentos decorrentes dessa situação. Quer dizer, assim, nem pensa em proferir pérolas do tipo: isso não foi nada, acontece com todo mundo. Nossa, você com seu currículo, com a sua história profissional, você vai arrumar emprego rapidinho, fica tranquilo. Ou pior ainda, bola para frente, sem essa de ficar triste, tem sem mimimi, não. Crises são os momentos que separam os perdedores dos vencedores, os fortes dos fracos. Para frente, rapaz. Melhor ficar calado. Bom, primeiro porque o impacto emocional que a perda de uma fonte de trabalho traz a quem vive essa situação, se você não sabe, está classificada por especialistas em lutos, perdas e separações entre as 5 mais importantes, as 5 principais. A primeira, imbatível, é morte de filho. É a dor mais dilacerante, a qual alguns, infelizmente, se veem obrigados a enfrentar. Em seguida, é morte ou separação de um ente querido, pai, mãe, parceiro amoroso, por morte ou por, de fato, abandono. A seguir vem os amigos mais próximos, os outros entes amados, e, na sequência, o desemprego, a falência e a consequente perda, tanto da segurança da sobrevivência, quanto do status, do reconhecimento social e poder, que estão relacionados ao papel profissional. E a gente sabe, o papel profissional é quase que é considerado claramente como um dos formadores da nossa identidade. E tanto que muitas vezes a gente tem muito orgulho do sobrenome corporativo, que é muito rapidamente incorporado. É o José do Itaú, né? O Zé Renato da Rodia e da DBM. Muitas vezes, essa perda, o impacto da perda do sobrenome corporativo pode trazer a sensação errônea de que a gente perdeu muito mais do que um emprego, né? Mas a própria ou parte da nossa identidade. Né? O que não é verdade, porque ninguém tira as suas relações, os seus contatos, ninguém tira os teus aprendizados, ninguém mexe na tua história. Né? Mas, neste momento, principalmente nos primeiros momentos, isso ainda está muito presente. Então, isso pode ser uma dor muito grande. Empatia é o nome do jogo. E empatia é uma palavra estranha. A maioria, considera que sabe o que é empatia. Eu vou fazer um teste, né? Sugiro que você faça uma autoavaliação. Muitos acreditam que a definição de empatia seja eu no lugar do outro, né? Eu vestindo o sapato do outro. Não é só isso. Porque eu no lugar do outro, sentando na cadeira do outro, mas pensando o que eu faria, como eu agiria se eu estivesse vivendo essa situação, não é empatia. É uma
ilusória empatia. Eu manter os meus paradigmas é eu não conseguir, porque a empatia é uma proeza, é a proeza de sentir o que o outro sente, de pensar como o outro pensa. Ou seja, um exercício de extremo desapego dos meus próprios modelos. Assim, simplesmente ouvir, muitas vezes, sem julgamento, dar o seu ombro amigo, sem julgamento, às vezes ficar em silêncio e apenas estar junto, abrir-se a uma escuta profunda, atenta, interessada, sem se colocar na responsabilidade de dar uma solução, porque o problema continua e continuará sendo do outro. Mesmo se esse outro for seu filho, for seu melhor amigo, for seu parceiro amoroso, sua mulher, seu marido, o problema continuará sendo dele. Estar empático é estar junto, é criar essa conexão de banda larga que é muito difícil de você traduzir em palavras. É aquela sensação de plena irmandade e integração que não precisa de palavras. Por isso ele é tão difícil de ser reproduzido em palavras. Mas ele é também difícil de ser esquecido por quem já sofreu, quem já teve o presente de uma escuta empática e de alguém de fato ombreado com você numa situação complexa, sofrida, doída. Este é o primeiro movimento que ajuda, sem dúvida alguma. O segundo é você, e até para você conseguir ter essa empatia, é você saber que toda perda causa um processo de separação. Ele não é instantâneo, ele é processo. E uma das grandes bases conceituais de quem mexe com isso é a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar. Ela, após uma profunda pesquisa acompanhando pessoas em fase terminal e respectivas famílias, identificou que existem fases, estágios, pelas quais as pessoas passam, tendo consciência ou não, em qualquer situação de perda, luta ou tragédia. Então, adaptando à questão da perda do emprego, a gente pode resumir assim. Então, a primeira etapa da negação. Não, isso não está acontecendo. Vocês devem estar enganados. Ou pior, não. Quando isso chegar na matriz, os seus chefes e os chefes dos seus chefes vão reverter essa decisão, porque é um absurdo isso. Isso não está acontecendo. Mesmo quando eu vou para casa, eu continuo negando. Não, amanhã, aliás, eu vou chegar em casa e vai ter um telefonema falando, não, volta aqui, foi um engano. Negação. Segunda etapa é a raiva. Né? Porque isso não é justo. E aí eu lembro tudo de bacana que eu fiz, tudo que eu me dediquei, e você começa a ponderar e falar, pô, mas isso está absolutamente desequilibrado. Né? Eles não poderiam fazer isso. Por quê? Né? E isto pode suscitar muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento. O terceiro é negociação. Puxa, será que você não me deixa finalizar o projeto principal que eu estou envolvido? Ou espera o fim do ano, ou falta pelo menos 1 ano e meio para me aposentar, me arruma um lugarzinho, eu faço qualquer coisa. Então, eu tento algum tipo de barganha. O quarto momento é uma tristeza, com a constatação que nada vale a pena, tudo que eu fiz não valeu, o que vai ser de mim agora? Eu não sei se eu terei força, eu tenho quase certeza que eu não vou ter forças para superar esse momento. Quer dizer, uma tristeza que, se não tratada, se não trabalhada a níveis mais profundos, pode chegar a uma depressão e aí precisa ser tratada. Mas vejam, 4 etapas que precedem o momento de fato da virada, que é a aceitação de um fato que foi inevitável, que independeu de você e que te traz o seguinte conjunto de reflexões. Que pena que acabou. E dessa forma. Mas
eu reconheço que eu estou triste, eu sei que eu não consigo reverter o que foi feito, eu nada posso fazer daqui para trás, eu posso fazer daqui para frente. Uma grande frase que é do Sartre, não importa o que o mundo ou alguém fez comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu conseguindo introjetar essa quase que linha de conduta, eu, de fato, vou perceber que sobre o passado eu não mexo, eu preciso trazer tudo de bom que eu consegui trazer desse passado e para servir de base para a construção desse meu novo futuro. Você compreendendo esta sequência de sentimentos, certamente te dará condições melhores para ser mais empático. O que é ajuda? Faça ela perceber que cabe a ela falar o que é ajuda. Né? E como é que ela faz isso? Então, outro ponto que você pode ajudar demais, porque às vezes as pessoas estão tão tomadas por esses sentimentos. E veja, não adianta fazer isso, talvez, quando ela está nos primeiros estágios, né? Que eu acabei de mencionar. Mas você dar estas dicas de, puxa, olha, pense. Primeiro, o que você tem de mais precioso para oferecer, de mais rápido para oferecer para alguém? O que de tudo que você sabe fazer, de tudo que você já fez, o que você acredita que pode ser mais útil e a quem? Né? Outra ajuda que você pode oferecer deixa eu ver seu currículo. Eu não vou pegar seu currículo e espalhar para a minha rede, porque isso ajuda muito pouco. Mas eu posso, isso pode ser muito valioso, sim, principalmente se eu te conheço profissionalmente, olhar como você está apresentando a tua história, as tuas realizações, os teus projetos, os problemas que você resolveu. Então, você pode servir de contraponto, você pode gerar esse tipo de feedback, né? Do quanto a apresentação no currículo, o quanto o LinkedIn, e o quanto a própria autoapresentação, como a pessoa está se apresentando e apresentando a sua oferta, está condizente com o que você mesmo percebe do valor que essa pessoa tem. Na medida em que a própria pessoa traz qual é a sua oferta para o mercado, né? E por quais razões ela acredita que essa oferta pode ser valiosa, te dá subsídios, te dá dados para você extrapolar e pensar, nossa, mas também para lá, também para cá, também para acolá, isso pode ser útil. Finalmente, assim, você estar perto significa ligado no projeto da pessoa, porque o projeto, repito, é da pessoa. Cabe também a pessoa te ajudar a fazer isso. De que jeito? Ela te dando retorno, te dando feedback, te dando informações periódicas de, puxa, aquela pessoa que você me apresentou resultou em tal fato, a partir dela eu consegui chegar a uma outra empresa, eu estou num processo X por causa dessa ponte que você me fez. Então, você retroalimenta a minha vontade de te ajudar na medida que você mostra que a minha pequena ajuda teve algum fruto, gerou algum resultado. Isso é altamente motivador. Um dos craques desse mercado, que é o Minarelli, que junto com a Vicky Bloch, para mim, são assim, os dois ícones, né? Realmente meus, se eu posso dizer assim, ídolos. O Minarelli chama isso de campanha. Então, quando você está numa campanha de busca de um novo espaço de trabalho, o que você precisa é de simpatizantes, você precisa de gente interessada no seu sucesso, na sua vitória, na sua conquista, mas mais do que interessadas, pessoas que se engajem espontaneamente, não só torcendo, mas de fato contribuindo. Então, na medida que você retroalimenta com o resultado da pequena ação que o outro fez, isso fortalece, isso é gasolina na fogueira, entendeu? Isso me dá mais vontade ainda de te ajudar. Então, em resumo, era isso que eu queria colocar para vocês.
Eu escrevi um artigo que está numa revista ligada ao Parque da Cidade, Parque Tarumã, que é um shopping em São Paulo, que tem uma revista mensal, e eu tenho escrito uma vez por mês. Depois eu vou deixar ao final desta conversa o link para quem se interessar em ler o artigo por completo. Também visitando a minha página no Instagram, não, no LinkedIn, você consegue encontrar a publicação. Mas nessa publicação, nesse artigo, eu deixei ainda um desafio, que eu vou deixar para você também. Descubra uma pessoa no seu círculo próximo que está sem trabalho e tente ajudá-la, uma só, usando, eventualmente, alguma coisa, alguma dica que está nesse conteúdo que eu acabei de apresentar e que para você soou legal, soou bem. Assim, nossa, isso eu nunca fiz. Deixa usar isto para ver se eu consigo ajudar. A ideia não sei se vocês viram o filme A Corrente do Bem, um filme em que um professor instiga seus alunos numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos a começarem algum projeto novo que impacte a sociedade. E um dos garotos resolve montar o que se ficou conhecido como a Corrente do Bem, que era uma pessoa ajudar 3 outras despretensiosamente, entender o que a pessoa queria e ajudar desapegadamente, sem procurar nada em troca. E isso iniciar uma espiral de solidariedade. E é isso que eu acredito demais, especialmente, primeiro, na força que, quando eu, de fato, ajudo alguém, tenho uma ação solidária com alguém, no mínimo, eu influencio a quem eu ajudei. E isso pode ter um efeito multiplicador. É isso. Muito obrigado por terem me ouvido e, periodicamente, um novo episódio do E Agora José estará no ar. Muito agradecido e até breve.